Fala galera, aqui é o professor Caju, mais uma resolução comentada para vocês. Agora uma questão da UFO de Física da prova 2019/2. E ela diz o seguinte: além de poderem ser observados em pequenos objetos e máquinas construídas pelo homem, os campos magnéticos também estão presentes em escala astronômica. As estrelas, como o Sol, produzem intensos campos, criando ao seu redor o que se chama de magnetosfera. Existem objetos estelares capazes de produzir campos magnéticos absurdamente altos, como o que ocorre nos pulsares, restos mortais de estrelas gigantes constituídos apenas por nêutrons. São campos magnéticos na ordem de 100 milhões de Tesla. Perto deles, o campo magnético produzido pela Terra é quase nada. Sua intensidade está na ordem de 0,0001 Tesla, bem menor do que a do ímã da geladeira. Mesmo assim, o campo magnético terrestre é de fundamental importância para o desenvolvimento da vida por aqui. O fato de o planeta possuir um campo magnético impede que partículas com alta energia, vindas do espaço interestelar ou do próprio Sol, atinjam a superfície terrestre, o que poderia ser prejudicial a diversas formas de vida, inclusive a nossa. Vem a fonte. A respeito da magnetosfera terrestre são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. As partículas com alta energia, vindas do espaço interestelar ou do próprio Sol, citadas no texto, quando eletrizadas e sob a ação do campo magnético terrestre, são responsáveis pela formação das auroras polares. 2. As bússolas são pequenos ímãs que, quando livres, alinham-se com o campo magnético terrestre citado no texto e se posicionam aproximadamente na direção norte-sul do planeta. 3. O campo magnético terrestre, apesar de baixa intensidade, como citado no texto, possui módulo, direção e sentido constantes em todos os pontos da superfície da Terra, fato esse que possibilita seu uso na orientação de viajantes em qualquer posição do planeta. Em relação às afirmações acima, marque V para as verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa correta. Ok, vamos lá. Olha só, uma questão teórica de magnetismo bem interessante, que mexe um pouco com astrofísica também. Vamos entender. O que acontece? Primeiro vamos olhar a primeira afirmativa, que fala sobre as partículas de alta energia que vêm do espaço interestelar ou do Sol. Temos aqui nosso planeta. Okay? E, digamos, se o eixo dele estiver, observando ele alinhado com o eixo do planeta, o eixo magnético dele é um tanto inclinado assim. E aí tem aqui a nossa magnetosfera. Ok. Temos o Sol. Vamos colocar o Sol como exemplo. Ele constantemente emite partículas de alta energia eletrizadas, né? Tem as explosões solares que emitem muita energia, mas ele constantemente está emitindo partículas de energia eletrizadas para todos os lados, e muitas vão atingir a Terra. Se não houvesse essa magnetosfera no planeta Terra, as partículas atingiriam diretamente a superfície, inclusive os seres vivos, que provavelmente nem teria existido, porque elas acabam matando, ou teria outra forma de vida, enfim. Mas essas partículas são nocivas para o nosso organismo, como para muitos outros seres vivos. Mas o que acontece? Graças à nossa magnetosfera, quando elas chegam aqui, elas são eletrizadas, né? Como elas têm carga elétrica, elas conseguem. Quando tem uma partícula eletrizada que invade um campo magnético, a gente sabe que ela sofre ação o quê? De uma força magnética. Então a magnetosfera conduz essas partículas para os polos. Elas vão batendo aqui na magnetosfera e são todas levadas para os polos, né, da Terra. Quando essas partículas carregadas, eletrizadas, reagem com os gases que existem na atmosfera aqui nos polos, elas formam o que a gente chama de auroras polares, né? É a reação dessas partículas
Se não me engano, agora é boreal e austral, né? A aurora boreal e austral. São as auroras polares. Então, o que a afirmativa 1 está dizendo é verdade. As partículas com alta energia vindas do espaço interestelar, ou seja, entre as estrelas, né, vindo do espaço ou do próprio Sol, quando eletrizadas sob a ação do campo magnético, são responsáveis pela formação das auroras polares. Exatamente. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos ver o que diz a afirmativa 2. A afirmativa 2 diz que as bússolas são pequenos ímãs que, quando livres, alinham-se com o campo magnético terrestre citado no texto e se posicionam aproximadamente na direção norte-sul do planeta. Isso mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu vou fazer a Terra um pouco maior. Novamente, estou supondo que a gente está vendo a Terra de acordo com o seu eixo geográfico. O eixo magnético é ligeiramente inclinado. E aqui eu tenho o campo magnético. Tá? Lembrando que, digamos que aqui é o norte geográfico e aqui é o sul geográfico. Então, aqui vai ser o norte magnético, não exatamente aqui, né? Vou estar um pouco inclinado. Aqui vai ser o norte magnético e aqui vai ser o sul magnético. Então, se eu quiser pegar o sentido, né? O sentido do campo magnético é do polo norte para o polo sul, chegando aqui no sul, saindo do norte. Deixa eu fazer em vermelho, ficar mais claro. Ok. Aqui está o polo geográfico, aqui está o polo magnético. Quando você usa uma bússola, você está caminhando na superfície da Terra, né? E você usa aqui uma bússola, fazendo tamanho escala maior, ela é o que? É um pequeno ímã com liberdade de girar, né? 360 graus. Com um polo norte e um polo sul, como todo ímã. Aí, o que acontece? Esse ímã ele tende a seguir as linhas de força magnética, que são essas linhas aqui do campo magnético. Então as linhas vão sair do polo, vão passar por ele aqui e vão apontar para cá. Então ele não aponta exatamente para o polo norte geográfico, mas aponta aproximadamente para o polo norte geográfico, como está dito na afirmativa. Então vamos ler de novo. As bússolas são pequenos ímãs colocados aqui, né? Que ficam livres, têm uma liberdade de movimento para girar, né? 360 graus, e elas se alinham com o campo magnético terrestre citado no texto e se posicionam aproximadamente na direção norte-sul do planeta, né? Aponta para o norte geográfico. Inclusive é por isso que o norte geográfico é o sul magnético, né? Porque a bússola aponta para o sul magnético e não para o norte magnético. E acabou então que o sul magnético é o que a gente conhece como norte geográfico. Ok, a afirmativa 2 está perfeita, a 2 é verdadeira. Vamos para a 3. A afirmativa 3 diz que o campo magnético terrestre, apesar de baixa intensidade, como citado no texto, possui módulo, direção e sentido constantes em todos os pontos da superfície da Terra, fato que possibilita seu uso na orientação em qualquer posição da Terra. Bom, isso não é bem verdade. A Terra, primeiro, você pode perceber, vou colocar o eixo magnético, que uma coisa que tem que saber, eu fiz aqui o sul magnético e aqui o norte magnético, tá? Por exemplo, nos polos, a intensidade do campo magnético é muito mais forte que no meio do campo, que nas partes centrais, nas outras regiões do planeta.
Então, os campos magnéticos aqui e aqui são muito mais intensos. E aí já fica falsa, porque ele diz que ela possui módulo, direção e sentido constantes. Então, já tem, não, o módulo já não é constante. Aqui, mais para o Equador, ele não vai ter uma intensidade tão grande quanto próximo aos polos. À medida que você se aproxima dos polos, a intensidade dele se torna maior. Outra coisa é que existem anomalias magnéticas. Por exemplo, no Atlântico Sul, digamos que seja aqui, numa região do Atlântico Sul, o campo magnético se comporta de forma totalmente fora do padrão, né? Tendo direções diferentes, intensidades variáveis, sentidos diferentes. Ele tem uma anomalia magnética. Acredita-se que seja alguma coisa relacionada com o magma no centro da Terra, porque o nosso campo magnético ele existe por causa da rotação de ferro e materiais de metais derretidos próximo ao núcleo. Essa rotação acaba provocando o surgimento do campo magnético. Por isso, pode ser que em alguns pontos o magma ali, aquela parte derretida, esteja mais densa ou menos densa e faça com que... Essa é uma hipótese, tá? Mas para tentar explicar porque em alguns pontos existem essas anomalias magnéticas. O campo magnético se comporta de forma completamente fora do padrão, tá? Então, não é em qualquer lugar da Terra que eu posso usar o campo magnético para me conduzir. Os polos são lugares em que pode dar algum problema, essas anomalias magnéticas também, tá? Então, essa afirmativa acaba sendo falsa. Não é em qualquer ponto que eu posso usar a bússola e o módulo não é constante, direção e sentido não são constantes em cada ponto do planeta, mas no geral mas não em todo e qualquer ponto. Por isso, essa é falsa. Então, é VVF dá o gabarito B de bola, tá? Uma questão bem interessante de magnetismo, de magnetosfera, bússola, então bem teórica e que também tem caído muito, não só na UFO como em outros vestibulares. Então vale a pena treinar, vale a pena revisar. É isso aí e até a nossa próxima resolução.